Prevenção. Apesar de tão importantes, os olhos costumam ser deixados de lado quando o assunto é saúde. Segundo especialistas, a maioria da população possui algum tipo de doença ocular, como catarata, glaucoma, miopia, astigmatismo, hipermetropia e cansaço visual. Ainda assim, é comum as pessoas só procurarem um oftalmologista ao perceberem que não estão enxergando tão bem de longe ou de perto. E para falar sobre a importância de cuidar da visão, convidamos a oftalmologista Tereza de Fátima Silva. Boa tarde, doutora Tereza. Boa tarde, Suzana. Que cuidados são esses tão necessários que devem começar desde cedo em relação à visão? Bom, existem vários tipos de patologias que podem cometer a visão de forma degenerativa, isso com o tempo e com o envelhecimento. Então, é importante realmente a prevenção. E a prevenção pode iniciar com uma visita periódica ao oftalmologista, mas existem algumas medidas que podemos fazer no dia a dia para que retarde esse processo que é natural de envelhecimento. Essa visita periódica deve começar ainda na fase escolar, nas primeiras séries, a criança, por exemplo? Hoje em dia já existe, a criança, ao nascer, já é solicitado através do pediatra um teste do olhinho. Então, hoje em dia não se espera mais a criança apresentar sintoma, ela já faz a visita no primeiro mês de nascido. E, naturalmente, a gente orienta as próximas visitas, normalmente aos 3 anos e meio e, posteriormente, aos 7 anos de idade. Então, isso aí, pelo teste do olhinho, normalmente já está sendo orientado e muitas doenças já estão sendo prevenidas muito precocemente por isso. Doutora Tereza, quem tem o hábito de coçar a região dos olhos de uma forma não tão delicada pode ter problemas futuramente? Com certeza, esse é um dos maiores problemas, inclusive de uma doença muito simples que é a conjuntivite, que nós podemos prevenir simplesmente evitando coçar os olhos. Mas a coceira dos olhos traz vários tipos de problemas, como por exemplo o desenvolvimento de astigmatismo nos olhos, algumas patologias como ceratocone, e doenças da superfície ocular, ressecamento e aí vai. Normalmente, a pessoa que coça muito os olhos, ela vai ter algum tipo de sintoma relacionado a isso. E o sintoma mais frequente é a sensação de areia, ressecamento, irritação. Tem que cuidar porque precisa lavar as mãos também e ter com cuidado, frequência, né? Exatamente. Vamos falar então da catarata. O que provoca a catarata, doutora Tereza? Bom, existem vários tipos de catarata, ao contrário do que as pessoas imaginam, a catarata não é só a catarata relacionada à idade, que é a mais comum. Essa catarata relacionada à idade, ela ocorre com a senilidade, com o envelhecimento. É um processo natural, não há como evitar, certo? Mas existem outros tipos de cataratas que nós podemos evitar, as cataratas patológicas. Podemos evitar, não, podemos ter algumas medidas que possam retardar o aparecimento delas. Como, por exemplo, pacientes que têm diabetes, elas têm uma maior tendência, então é importante manter o diabetes sempre controlado. Pacientes fumantes, eles têm 2 vezes mais tendência de desenvolver a catarata do que uma pessoa não fumante. Agora, não está associada a outras doenças, tem que ter muito cuidado. Sim, mas não tem como evitar. Mas, assim, a alimentação é um dos fatores também muito importantes, a proteção dos raios ultravioletas também. Então, esses 2 fatores, proteção contra raio ultravioleta, o uso do óculos com a lente adequada e a alimentação baseada em uma alimentação balanceada, em frutas e legumes, as frutas normais e principalmente as folhas verdes. E para o nosso telespectador ter uma ideia de como a pessoa que tem catarata enxerga, nós temos uma imagem que é uma imagem diferente, né, doutora? Para a gente observar, seria mais ou menos isso? Essa é uma imagem um pouco distorcida, embaçada, nós temos ali a imagem na TV? Como é isso? Sim, normalmente a pessoa que desenvolve catarata relacionada à idade principalmente, ela vai se adaptando àquela visão. Então, normalmente ela diminui a visão de cores, de contraste, mas ela não observa. Então, a catarata senil, nem sempre o paciente se queixa que está com baixa de visão. Então, é importante, através do exame, ser detectado. Fazer esse acompanhamento. Doutora Tereza, Rosineide, do Conjunto Inácio Barbosa, pergunta: tem glaucoma e não faz uso de medicação diária. Ela quer saber se há essa necessidade. Sim, se realmente existir esse diagnóstico de glaucoma, existe a necessidade de usar o colírio. Mas tem muitas pessoas que, só pelo fato de ter uma suspeita de glaucoma, elas acham que tem glaucoma. Então, é bom conversar isso bem com o oftalmologista para saber se é glaucoma ou se é apenas suspeita. Suspeita, não há necessidade de usar o colírio ainda.
A Bárbara, de São Cristóvão, diz que o filho tem estrabismo e usa óculos há 2 anos. Ela quer saber se ele deve continuar usando por muito tempo. Depende, porque ele pode ter estrabismo e ter problema de hipermetropia, aí sim ele vai ter necessidade de usar o óculos por muito tempo, mas se ele tem estrabismo e não existe grau no olho, não necessariamente ele vai precisar usar óculos. Nem sempre o estrabismo está associado com grau. Ao uso do óculos, né? A Solange da Coroa do Meio quer saber se a pessoa com descolamento de retina vai ter sempre o olho vermelho. Não necessariamente. Se ela tem o olho vermelho, tem algum tipo de problema na superfície do olho, algum tipo de problema que tem que ser detectado, examinado para ver, ou na parte interna do olho que está levando a essa alteração na vascularização. Mas não necessariamente ela, por ter descolamento de retina, ela tem que ter o olho vermelho. Há pessoas que têm aquela carnosidade avermelhada no canto do olho, chamado pterígio. E o pterígio pode ser resolvido com uma cirurgia que é até rápida, simples, é isso, doutora? Sim. Alguns casos não precisam ser submetidos a cirurgia. Se você consegue usar um colírio e melhorar os sintomas, não necessariamente você precisa fazer cirurgia. Mas existe há muitos anos. Hoje em dia existem técnicas mais modernas que evitam a recidiva do pterígio, né? Porque antigamente se fazia e o índice de recidiva era muito alto. Agora faz e muito raramente volta ao problema. Exato. Antigamente era 40% de recidiva, hoje com essas técnicas mais novas, que é o autotransplante de conjuntiva, então baixou para 1%. Então o índice de recidiva é muito baixo. A cirurgia segura, rápida. Muito bem. A Graça do Novo Paraíso quer saber como é possível controlar a pressão ocular. É possível controlar de várias formas, né? A forma mais comum é o uso do colírio antihipertensivo, mas existem cirurgias e outros tipos de procedimentos que podem controlar caso não resolva com o colírio. É interessante que muitas pessoas perguntam, por exemplo, em relação ao uso de óculos, né, o uso constante de óculos. Em alguns casos, a pessoa pode migrar para o uso de lente de contato, mas precisa, obviamente, de uma análise mais específica do especialista, oftalmologista. De uma avaliação. Nem todo mundo que usa óculos pode usar lente de contato. Você tem que ter a avaliação da superfície do olho, onde vai ser colocada a lente, para ver se está apto a usar lente de contato. Existem graus também que não é possível corrigir com a lente de contato. A Luciene do Eduardo Gomes diz que os olhos coçam e ardem com frequência. O que fazer? Bom, aí tem que avaliar para ver por que ele arde e coça. Porque pode ser simplesmente um olho seco, mas pode ser algum outro tipo de alteração que só avaliando no exame mais detalhado que a gente vai saber. Andreane, do loteamento Nossa Senhora de Fátima, diz que os olhos da filha de 3 anos ficam irritados com frequência. E quando ela chora, a lágrima fica pegando no dedo. O que é que isso identifica? Como se fosse remelando, seria isso? Existem pessoas que têm desequilíbrio no filme lacrimal, né? O filme lacrimal ele é composto de gordura, de muco e de água. Então, se uma dessas 3 camadas estiver em desequilíbrio, ela pode ficar com essa aparência, com essa mucosa, né? No caso que a gente fala grudenta. Muito bem, doutora Tereza, muito obrigada pelas explicações. Agradecer também a participação dos nossos telespectadores, essas dúvidas aqui que nós conseguimos esclarecer. Muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde.